pessoal, tudo bem? Fala comigo, você aí do outro lado, professora Angélica do lado de cá. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, viu? Ao nosso encontro aqui no canal do Vale Concursos hoje. Encontro esse que sempre é feito com muita qualidade, na verdade com todo o sucesso do Brasil, não é assim? Com toda a qualidade do universo para você, porque a gente sempre fala, né, que o Vale Concurso está com você até a aprovação e não é mentira, tá? Então você que se prepara aí, né, para a Guarda Civil de Palmas, vem chegando aí juntamente comigo que nós trabalharemos um conteúdo de português maravilhosíssimo em aula aqui hoje, tá? Eu tenho certeza que você vai ter um excelente, mas excelente mesmo, aproveitamento, né? A gente sabe que português é diamante de prova de concurso público, não é assim? A gente sabe isso, português não tem jeito, né? Diamante de prova. E o salário, né, para esse concurso público aí é muito bom também, né? Pois é, eu estou lembrando que é mais de R$3.000, parece, né? Assim, um negócio assim. Pois é, então a remuneração é bacana, né? É muito bacana. Nós temos aí, né, essa remuneração aí de mais de 3.000, juntamente com benefícios aí. Então, a gente sabe que é um concurso muito bom, né? É uma oportunidade muito boa para você que quer ir mudar de vida, né? Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre, como eu já disse, o nosso conteúdo de língua portuguesa. Lindo, maravilhoso, que a gente tem tempo, que a prova é lá para abril ainda, né? Pois é, a gente ainda tem tempo. Então, vamos lá, tá? A professora Angélica vai jogar na tela para você aqui, você que está chegando aí agora, o que nós vamos tratar hoje, tá? Nós tivemos um encontro aqui no canal do Vale, onde nós colocamos o quê? Onde nós colocamos, nós fizemos um roteiro, não é assim? Um roteiro top de linha, né? A gente sabe que a banca examinadora aí é a VUNESP, viu? A banca examinadora é a VUNESP aí. Então, nós precisamos nos preparar com toda a qualidade, né? Como eu já disse aqui, essa qualidade sempre acontecerá. Você que ainda não adquiriu o nosso curso, né, o nosso preparatório para a Guarda de Palmas, eu te, né, convido a acessar, né? Nós temos o card aqui com o link, nós temos o link na descrição do nosso vídeo. Você acessar, adquirir o nosso preparatório, né? Se você não gostar, você tem 7 dias aí para pedir reembolso, né? Para ter o seu reembolso aí. Mas eu tenho certeza que você vai gostar muito, porque nossas aulas são de extrema qualidade. E aí, a gente vai agora dialogar um pouquinho sobre língua portuguesa, né? Pois é, então olha só. Nós temos aí um bloco de classe de palavras. E lá no edital, nós temos, né, essas classes aí sendo apresentadas no edital. E claro que não veio todas essas classes. Então, nós vamos estudar o quê? O que nós vamos visualizar aqui nesse nosso encontro de hoje aí com relação à classe de palavras? Vamos começar a estudar as classes que serão cobradas em situação de prova. Por exemplo, nós vamos falar um pouquinho do substantivo, nós vamos falar um pouquinho do adjetivo. O artigo não veio constando no cronograma programático, então nós não vamos falar do artigo, tá? Nós vamos falar do numeral, do pronome, né, da preposição, conjunção, verbo, advérbio, e a interjeição também não veio no nosso conteúdo programático. Então, nós vamos discutir sobre essas classes agora. Olha, vocês estão visualizando aí na tela o quê? Qual que é a função da classe substantivo? Nomear. O adjetivo, qualificar o substantivo. Isso é coisa que você tem que saber, porque isso é princípio básico para você entender o contexto das classes gramaticais. Esse é o princípio básico, tá? Qual que é a função do substantivo? Qual é a função do adjetivo? Qual é a função de tal classe gramatical? Esse é o princípio básico, tá? Então, a professora vai nortear aqui com você. Tá bom? Você precisa ir para a prova, né, ou iniciar os seus estudos aí, tendo essa noção, esse princípio básico, tá? Porque a banca pode cobrar algo voltado justamente para esse conhecimento aí. O que é o substantivo? O que é o adjetivo? Não é assim? Pois é, tudo é possível para aquele que crê hoje, né? Nas provas de concursos públicos a gente brinca assim. Então, olha só. Então, o substantivo, ele vai nomear, né, coisas, pessoas, né, sim, objetos, enfim. O adjetivo, ele vai qualificar o quê? O substantivo. O artigo, a gente pula, como eu disse, não consta no nosso conteúdo programático. O numeral, o que ele vai fazer? Quantificar o substantivo, ou seja, determinar a quantidade de substantivos que existem ali. Essa é a função do numeral,
tá? O pronome, o que ele faz? Ele substitui ou acompanha. Ele substitui ou acompanha quem? O substantivo, tá? Então, não é à toa que pronome é uma aposta excelentíssima de prova. Por quê? Porque o pronome é uma das classes que mais sofre flexão. Dentro desse campo de classes gramaticais, o pronome é uma das classes que mais sofre flexão, tá? Por isso ele é colocado aqui, não é verdade? Como substituir ou acompanhar o substantivo. Olha as funções que o pronome tem, né? Depois do pronome, a gente vai para a preposição, tá? E a conjunção, que são conectivos, nós vamos tratar isso, né, de uma forma melhor ali. Nós temos o verbo, né? Sim, nós temos o verbo aí, onde também, né, de certa forma, a gente está buscando aquilo que a gente já viu aqui no nosso primeiro encontro e dando sequência. E tem o advérbio, que o advérbio é a classe que faz o quê? Exprime circunstância. A gente já visualizou um pouquinho disso aí no outro encontro que nós tivemos aqui no canal. E a interjeição fica fora, tá? Então, aí, nós temos 8 classes que são importantes para a gente em situação de prova, tá? Porque o artigo e a interjeição não veio cobrando no conteúdo programático, ok? Pois é. Então, agora vamos comentar sobre o quê? Sobre o substantivo. Tá? Nós vamos fazer aí uma busca, né, mais bacana ali dentro do substantivo para a gente poder observar direitinho o que pode ser cobrado, o que a VUNESP pode cobrar, né, dentro do estudo do substantivo para mim, professora Angélica, que depois, num futuro encontro aqui, nós vamos fazer umas questõezinhas aí específicas da banca, tá? Trazendo aí questões, né? Claro, resolveremos questões aqui no canal, dentro de tudo que nós estamos visualizando aqui até então, ok? Pois é, então olha só. Nós temos aqui, dentro do substantivo, já sabendo a função dele, que é determinar nome, é nomear seres, coisas, pessoas, objetos. Nós passamos por todos esses processos, olha. Passamos pelo processo de classificação de substantivo, da formação dele e da flexão. O que é mais importante para a gente? Claro que você que adquiriu o nosso preparatório, aí você que não adquiriu ainda, mas vai adquirir, eu já vou adiantar, tudo em todas as classes é importante, tudo. Tudo. É importante no substantivo você saber classificação, você saber formação dele, mas tem coisas que nós devemos priorizar. E é isso que nós vamos continuar discutindo aqui, né, em aulas no canal do Vale Concurso. Espera aí, professora Angélica, o que eu tenho que priorizar lá no substantivo? O que a VUNESP pode correr o risco de me cobrar, tá? Em relação ao substantivo. A classe de palavras chamada substantivo. O que a VUNESP pode correr o risco de me cobrar? Flexão. Olha aí, não é à toa que eu coloquei essa flexão aí para você, tá? Além da classificação, da formação, o que acontece? A flexão ali é o que gera um maior número de regras. Então, você tem flexão de gênero, que é você formar masculino e feminino. Você tem flexão de número, que é você formar substantivo composto, né? E substantivo simples também. E você tem a flexão de quê? De formar substantivo composto, não, na flexão de número você vai fazer singular e plural, né? Tanto de substantivo simples quanto de substantivo composto. E tem-se também a flexão de grau, onde você faz o aumentativo e onde você faz o diminutivo. Então, aqui no slide, a professora Angélica vai trazer, ou melhor, já está colocando para você aqui, né? Já traz aqui para você aquilo que é de grande valia para você em prova. Olha só. Dentro da flexão, porque você já sabe que como eu coloquei abas aí, é porque o campo flexão ele é muito importante dentro do estudo do substantivo, tá? Você viu que eu deixei a classificação em off, a formação também, porque eu sei que você vai estudar tudo, mas você vai priorizar a flexão. Então tá, flexão de gênero. O que eu vou priorizar aqui, professora Angélica? Olha o nosso mapeamento aí. O que eu vou priorizar na flexão de gênero, professora? Eu vou priorizar o quê? Porque eu já sei que a flexão de gênero é masculino e feminino. Eu sei que quando eu tenho flexão de gênero, eu tenho o masculino primeiro e dele eu vou fazer o feminino. Ok. Aí dentro eu vou priorizar os substantivos heterônimos e os substantivos uniformes. Por quê?
Porque aqui dentro dessa flexão de gênero, você pode ver o quê? Substantivo biforme com relação ao gênero e o substantivo uniforme com relação ao gênero. Por exemplo, quando eu tenho um substantivo, tá? Vou colocar aqui, ó, GM Palmas, né? Porque eu esqueci de colocar o título aqui. E aí nós vamos lá, ó. Nessa flexão do substantivo, eu já sei que dentro do gênero, né? Olha ali, ó, vou voltar no slide para você visualizar, ó. Flexão de gênero, tá vendo? Eu tenho os substantivos biformes, olha só, biformes, e sei que eu tenho os substantivos uniformes, olha só. E o que eu tenho que entender, que eu coloquei aqui no slide para você, é que dentro dos substantivos biformes, eu tenho que entender o quê? Os biformes heterônimos. Olha só, eu até escrevi eles aqui no quadro, né? Escrevi esse nome aqui no quadro, para você poder observar. Olha, eu tenho que prestar atenção, porque está no slide que eu coloquei para você, o quê? Eu tenho que prestar atenção nos substantivos heterônimos. Por quê, professora? Porque quando eu tenho um substantivo biforme normal, eu vou pegar o masculino, trocar a terminação dele e fazer o feminino, tá? É isso que acontece. Eu vou pegar o substantivo masculino, trocar pelo feminino. Por exemplo, menino, olha só, menino, eu vou trocar aqui o O pelo A e farei a flexão de gênero acontecer. Menino, menina. Tá vendo aqui? Pois é. Menino, menina. Fiz a flexão de gênero acontecer. Agora, quando eu tenho a situação colocada no slide, que é substantivos heterônimos, eu tenho uma situação diferente. Eu também estou diante de substantivos biformes, mas não são biformes simples como esse aqui. São biformes heterônimos, que é aquele onde eu pego o masculino, faço o feminino, mudando o quê? A palavra toda. Tá vendo como é que é? Mudando a palavra toda, tá? Então, isso aqui, ó, é um substantivo heterônimo, tá? Por quê? Porque quando eu faço o feminino, ó, genro, qual que é o feminino? Nora, tá vendo? Quando eu faço o feminino, há uma mudança total da palavra. Não muda só a terminação. Então, quando só muda a terminação, é biforme, somente. Agora, passa a ser biforme heterônimo quando eu passo daqui para cá e muda a palavra toda. Isso é pegadinha de prova, tá? Ok. Agora, outra coisa dentro da flexão de gênero, ainda no estudo dos substantivos, que a VUNESP pode cobrar, é o quê? É os substantivos uniformes. Olha eles aqui, né? Nesse quesito de substantivos uniformes, tá? Você precisa olhar lá no material para lembrar. Substantivo uniforme epiceno, o substantivo uniforme comum de dois gêneros. Olha só, existem esses três, ó, tá vendo? E existe o substantivo uniforme sobrecomum. Esses três aqui você precisa lembrar. Tá vendo? A professora Angélica tá dando spoiler, né? Aqui é como se fosse um spoiler, né? Mas não é. Nosso tempo aqui no canal do Vale é muito restrito e a gente precisa passar o máximo de observações. Então, nós estamos aqui hoje para isso, para a gente realmente ter foco, saber o que nós vamos estudar, saber o que nós vamos priorizar para a gente não errar em prova. E daqui até dia 2 de abril, se eu não estou muito enganada, né? Em abril aí, nós temos muita coisa para a gente poder estudar, né? Assim, nós temos muita coisa para estudar, tá? Isso é de grande valia para a gente. Aí, vamos voltar para o slide, olha só. Agora, a gente vai lá na flexão de número. Quando a gente tem flexão de número, né, do substantivo, nós temos, como eu já disse, o quê? O singular e o plural. Angélica, professora, o que eu vou precisar priorizar aqui? Você viu aí, ó. Na flexão de número, como nós fazemos singular e plural, né, nós vamos lidar aqui com essas nomenclaturas, né, substantivo simples, substantivo composto, tá?
quando nós tratamos da flexão de número de um substantivo, de singular e plural, ele vai ser simples, né, tendo o seu plural ali, e ele vai ser composto. E a pegadinha de prova está onde? Nos substantivos compostos, tá? Nos substantivos compostos. Por que eu ressaltei substantivo composto aqui para você? Pelo seguinte, porque nós temos nada mais, nada menos aí que 12 regras de substantivo para a gente poder estudar. Substantivo composto, porque é o mais detalhado, né? É aquele mais detalhado. Então, dentro dessa situação do substantivo composto, nós vamos entender aí que nós precisamos comer isso com o que há de melhor nas nossas refeições diárias, tá? Então, todos os itens, eu não vou falar aqui sobre um item ou outro, não, porque todos são de extrema importância para você, tá? E além também do substantivo, né, composto ali, que dentro dessa flexão de número é o que a professora Angélica pede para você priorizar na casa dos substantivos, nós também vamos priorizar o quê? O plural metafônico. Isso acontece dentro do substantivo, tá? Dessa flexão de número de um substantivo, tá? Esse plural metafônico, e ele é de grande valia pra gente. Angélica, como assim? Como assim, Angélica? Vamos lá entender, para se ter uma ideia do plural metafônico. Por exemplo, você pega a palavra osso, isso é o plural metafônico, olha. Quando você passa para o plural, osso, olha a minha boca, ó, osso. Quando você passa para o plural, você tem ossos. É como se aqui, bem aqui nesse o, tivesse um acento circunflexo, porque está sendo pronunciado com o som fechado, osso. E aqui, quando se passa para o plural, ficaria com o som como se tivesse um acento agudo, porque sai um som aberto, ossos. Osso, ossos. Tá vendo? Olha só. Viu como é que funciona aqui? Pois é. Eu tenho aqui várias outras palavras, né? Corpo, olha aí, mesma coisa, ó. Olha aqui, ó. Corpo, olha minha boca. Corpo e o plural, corpos. Tá vendo? Olha só. Isso aqui é a metafonia. Isso aqui é a mudança do singular para o plural de um som fechado, de uma vogal, para um som aberto. Tá vendo? Isso aqui é o plural metafônico. E isso é algo que acontece dentro, né, dessa flexão de número, singular e plural ali, de um substantivo. Ah, professora, acontece isso com todos os substantivos? Claro que não. Isso não acontece com todos os substantivos, somente com alguns. Tá? Tanto é que a VUNESP pode cobrar, né? Marca a opção em que não há plural metafônico ou que não há metafonia. Quando não há metafonia, o que acontece? Ou quando não há plural metafônico, o que acontece? Daqui para cá, não há mudança de som. Se houver metafonia ou plural metafônico, daqui para cá, tem que acontecer uma mudança de som. Tá vendo como é que é? Pois é, delícia isso para a gente poder entender, não é? Aí a gente continua na seguinte situação, olha, nós temos a flexão de grau do substantivo agora. Nessa flexão de grau, nós sabemos que nós temos aumentativo e diminutivo, porque isso é a flexão de grau, né, do substantivo. É fazer o grau aumentativo e também o grau diminutivo. E aí, a particularidade de prova que veio para a gente aqui é o quê? É o diminutivo plural. Esse diminutivo plural é deliciosíssimo, tá? É muito delícia, vamos brincar assim, tá? Por quê? Porque você não faz um diminutivo plural de qualquer jeito. Você não vai fazer. A primeira coisa, quando a gente pensa em diminutivo de uma palavra, se o diminutivo é feito com S ou é feito com Z. Não é assim? Pois é. A segunda coisa é como é que vai ficar ali a questão do plural. Então, por exemplo, se você pega a palavra casinhas, olha só, já está no diminutivo plural, né? Está no diminutivo plural. Esse diminutivo plural aqui está correto? Será? Tá vendo? Se você pega mãezinhas, olha só, olha aí, já está no diminutivo e já está no plural. Esse mãezinhas aqui está correto no diminutivo plural?
que isso é uma pegadinha de prova. Por isso que eu te convido, você que ainda não adquiriu o nosso preparatório do Vale Concursos, né, com muita qualidade, nós temos até a nossa assinatura 1.0 agora, né? Se você quer estudar aí para a Guarda de Palmas, mas quer estudar para outro lugar também, né? Vem aí Boa Vista futuramente aí, e vários outros concursos aí da sua região, né, que nós ofertamos o preparatório, é uma excelente oportunidade para você adquirir a nossa assinatura 1.0. É isso mesmo, nós temos vários concursos para sair aí nesse ano de 2023. Você adquirindo a assinatura 1.0, você tem acesso a eles, né? A todos os concursos que você quer fazer. Então, olha só, é uma assinatura limitada, né? Mas é muito bacana. Agora, voltando para cá, então, presta atenção, será que tá certo? Você que vai fazer aí, né, a Guarda de Palmas aí, será que tá certo? Isso aqui, diminutivo, certíssimo. Porque eu sei que quando eu volto, né, casinhas para casa, né, esse S aqui é o do plural, eu sei que tem um S aqui, então o diminutivo tem que ser feito com S aqui, tá vendo? Ah, quando eu volto, né, mãezinhas para a forma básica, eu sei que mãe tá aqui, não teve S aqui, esse S aqui é o do plural, então aqui vai ser feito com Z. Tá vendo como é que funciona? Pois é, nós temos muitas dicas como essas dentro do nosso material de língua portuguesa, dentro das nossas videoaulas de língua portuguesa, no curso que nós ofertamos para você. Tá vendo? Vamos continuar aí, porque tem muita coisa importante aqui ainda pra gente ver. Aí agora a gente salta, né, do substantivo e vamos para o adjetivo. Nós vamos fazer essa trilha aqui, né? Nós vamos trilhar aqui o nosso caminho com destino à nossa aprovação na Guarda de Palmas. Então, olha, o que o adjetivo faz? Caracteriza o substantivo. Tá vendo? A gente já viu isso aí já. É uma característica do substantivo. Beleza. Vocês estão vendo várias coisas aí, né? Vocês que estão comigo aqui agora, olha, tem locução adjetiva. Isso tudo a gente vê dentro do nosso curso, olha. Locução adjetiva. Tem a parte da estrutura e da formação. Tem a parte, né, que exige outras classificações aí também. Tem a parte da flexão. Tem o valor estilístico, ou seja, tudo isso que você visualizou nesse mapa, nós temos aqui. Nós estamos aqui mapeando para você. Olha só, tá vendo que legal? Pois é, agora eu quero te chamar a atenção, porque nós vamos então agora para o que eu preciso, né? Professora, me dá ali o ponto certinho para eu poder estudar de acordo com a banca cobra. Então, vamos nortear aí para a gente poder saber. Olha só, primeira coisa, vá até o tópico estrutura e formação do adjetivo. Porque aí tem o quesito adjetivo composto, tá? E esse adjetivo composto, ele é importantíssimo, viu? Ele é importantíssimo, tá? Por quê? Porque aqui nós vamos entender o seguinte, existe o adjetivo simples e existe o adjetivo composto. E por que eu coloquei esse adjetivo composto aqui como item a ser estudado? Porque nós veremos sobre ele lá embaixo no quesito flexões, tá vendo? As flexões, ele vai aparecer, tá? E dentro das outras classificações aí, olha, logo abaixo, nós temos adjetivos gentílicos. Aí eu quero conversar com você uma coisa. Cuidado, porque adjetivo gentílico não é a mesma coisa que adjetivo pátrio, tá? Porque aqui nessas outras classificações, quando a gente classifica os adjetivos, tem lá, né? Adjetivo simples, adjetivo composto, adjetivo uniforme, adjetivo biforme, né? Adjetivo explicativo, adjetivo restritivo, adjetivo pátrio, adjetivo gentílico. O que é um adjetivo pátrio? Primeiro, né? O adjetivo pátrio. O que é esse tipo de adjetivo? É o adjetivo que indica nacionalidade, olha só, ou também o quê? Naturalidade. Olha só, tá vendo? Isso aqui é o adjetivo pátrio. Agora, o adjetivo gentílico, não. O gentílico, o que ele vai fazer? Ele vai indicar religiosidade da nação. É uma coisa completa. Religiosidade, né? Comi ali, ó. Religiosidade da nação. Ele vai tratar a nação de acordo com a religião.
Então, cuidado. Brasil, se você tiver que determinar um adjetivo pátrio, o adjetivo pátrio referente a Brasil, você vai em quê? Brasileiro, né? Sim, brasileira. Por quê? Porque está voltado para a nacionalidade ou naturalidade. Agora, se você vai no adjetivo gentílico, referindo-se ao Brasil, você vai em quê? Qual é o adjetivo gentílico? Cristão. Tá vendo? Então, adjetivo cristão. Adjetivo gentílico cristão, por quê? Porque tem a ver com a religiosidade da nação. Diferente do adjetivo pátrio, que tem a ver com a nacionalidade ou com a naturalidade. Tá vendo como é que é? Pois é, delícia. Português é lindo de estudar, gente. Nós amamos. Nós precisamos comer português com o que há de mais gostoso nas nossas refeições diárias. Por isso eu sempre falo, né? Pega seu cafezinho quando você está assistindo a aula, entendeu? Beba, aprecie com moderação, né? Ou a bebida que você tem costume de beber aí com frequência, né? Fazer uso dela com frequência. A água que não pode faltar, que a gente tem aqui. Daqui a pouco chega meu café. Para quê? Para que a gente tenha, assim, né, para elevar ali, eu vou tomar água porque eu preciso digerir esse negócio, né? Pois é, eu preciso digerir. Então, um cafezinho, uma água, delícia, 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 delícia. Olha só, agora a gente vai para a parte das flexões, né, que é sempre a parte mais importante de cada conteúdo que a gente estuda nas classes gramaticais. Sempre a parte mais importante é a parte chamada de flexão, tá? Porque assim como o substantivo, olha, o adjetivo, né, também tem a flexão de gênero, o adjetivo também tem a flexão de número e ele também tem a flexão de grau. Então, da mesma forma que o substantivo tem flexões, o adjetivo também tem, de gênero, número e grau. Tá vendo como é que funciona? Pois é, então a flexão acontece aí para todos os lados, né? Beleza. Angélica, professora, o que eu vou priorizar? A flexão de gênero aqui? Porque eu já sei que gênero é masculino e feminino. Beleza. O que eu vou priorizar aqui? Eu vou priorizar os adjetivos biformes compostos. Lá no nosso material, nós temos muito sobre isso. E eu vou dar uma palhinha para você aqui. Quando nós temos adjetivos biformes compostos, a gente tem isso aqui, ó. Por exemplo, médico. Olha só, cirúrgica. Olha aí. Isso aqui é um adjetivo composto, né? Biforme composto. Por quê? Adjetivos biformes, né? Formando um adjetivo composto. Porque existe o médico e existe a médica, né? Com a função de qualidade, tá? Eu vou colocar aqui, ó, clínica. Só para você ter uma ideia, ó. Clínica. Clínica aqui é o substantivo, tá? Isso aqui é o adjetivo composto que está concordando com a clínica. Dentro desse adjetivo composto que concordou com clínica, eu tenho dois adjetivos que são biformes. Existe, né? A clínica, existe alguma coisa no médico, médica ali, e existe a clínica, né, cirúrgica, porque também existe o hospital cirúrgico, né? É o hospital médico cirúrgico, clínica médica cirúrgica, né? Então, aqui eu estou diante de palavras que são biformes, que tem uma forma para o masculino, outra forma para o feminino. Diante disso, na flexão de gênero, que é masculino e feminino, quando eu estou diante de uma situação como essa, de ter aqui um adjetivo composto, para concordar com o substantivo que o antecede em relação à flexão de gênero, é somente esse último elemento aqui que vai estabelecer a concordância com o substantivo ao qual se refere. Não existe esse negócio de falar assim, eu vou lá na clínica médica cirúrgica. Para flexionar o gênero de um adjetivo composto, você só vai flexionar o último adjetivo para concordar com o substantivo ao qual se refere, tá? E nós temos esse exemplo e tantos outros dentro do nosso material nas nossas videoaulas, ok? Pois é, vamos continuar. Agora, ainda dentro da flexão, agora voltada para a flexão de número, né? Que é fazer aí o singular e o plural do adjetivo,
nós vamos estudar o quê? Os adjetivos compostos. Olha aí que delícia. Tá? Nós vamos falar dos adjetivos compostos aqui agora. Olha só. Nós temos aqui os adjetivos compostos. Tá dizendo aí o quê? O que é que eu preciso priorizar que está sendo dito aqui? Adjetivo composto e substantivo adjetivado, que é algo que aparece dentro da flexão de número. Então, vamos lá para os adjetivos compostos. O que é que eu vou dizer para você? Com relação ao substantivo, em relação, tá, ao substantivo, as regras de adjetivo composto ali, para flexionar, né, o número, ou seja, singular e plural, que eu já falei que a gente tem que priorizar o adjetivo composto, né, na flexão de número. Olha só. As regras aqui são menores, são menos que o substantivo composto. Tá vendo? São menos que o substantivo composto, tá? Então, mas mesmo assim nós precisamos entender as regras do adjetivo composto. Da mesma forma que lá na flexão de número do substantivo, eu preciso entender os substantivos compostos lá. Só que lá são 12 regras dentro do substantivo composto, né? E aqui nós só temos 4, tá? Você vai priorizar isso. Aí, o que acontece? Eu tenho aqui ainda outro item dentro da flexão de número, que é os substantivos adjetivados. E o que é isso? E por que isso é importante que a banca Vunesp pode cobrar da minha pessoa aí? Olha só, o que é esse substantivo adjetivado? Vou colocar aqui para você. Por exemplo, olha só, você tem aqui, suponhamos a palavra cinza, né? Tá, eu tenho um terno, olha só, ou melhor, eu tenho uma blusa cinza. Opa, deixa eu consertar aqui para você. Eu tenho uma blusa cinza. Eu tenho um vestido, olha só, laranja. Olha aí o que a gente tem. O que são os substantivos adjetivados? E por que eu coloquei que ele é importante no seu estudo dentro do adjetivo? Porque aqui e aqui, essas palavras determinam qualidades, né, características dos substantivos ao qual se referem. Só que essas palavras aqui também existem lá dentro da classe dos substantivos. Existe a cinza, né, que é o resto ali de alguma coisa que foi queimada, é um substantivo. Existe a laranja, que é a fruta, lá dentro do substantivo. Só que aqui agora, dentro do campo dos adjetivos, tá? E na flexão de número singular e plural, isso aqui, enquanto adjetivo, não pode ter plural. Olha só, se eu tivesse que pluralizar esse contexto aqui, isso aqui não tem nada a ver com adjetivo composto mais não, tá? Isso aqui não tem nada a ver com adjetivo composto mais. Se eu tivesse que pluralizar essas expressões, eu ia pluralizar assim, ó, blusas cinza, olha só, vestidos, olha só, laranja, tá vendo? Por que você não pluralizou a cor, professora? Porque existe a laranja aqui enquanto adjetivo e também lá dentro da classe dos substantivos. Existe a cinza aqui enquanto adjetivo e existe a cinza, que aqui é cor, também existe a cinza lá dentro da classe dos substantivos. Tá vendo? Por isso que aqui, olha, eu só vou pluralizar substantivos, né? Normal. Os adjetivos, né, que são considerados substantivos adjetivados, eles não sofrem plural aí não, de jeito nenhum, tá? Enquanto adjetivos. Ok. Aí a gente tem, dentro da flexão do grau, né, do adjetivo, dentro da flexão de grau, nós ainda temos aí a questão do superlativo. E isso é muito importante também para a nossa prova. Por quê? Porque na flexão de grau a gente sabe que existem 2 graus, né? Existe o grau comparativo e o superlativo. Por que o superlativo é particularidade de prova? Porque quando nós temos comparativo, nós temos um comparado com o outro, uma coisa com outra coisa. Isso é o comparativo. Superlativo não. Superlativo é uma coisa com todos. Uma coisa com tudo que tem ali.
Por isso o superlativo ele é mais cabuloso em situações de prova. Então, estude com calma, estude com tranquilidade. Você tem tempo para aprender língua portuguesa e qualquer dúvida que você tiver, chama a professora Angélica no Instagram dela para a gente poder dialogar, entendeu? Que eu vou te ajudar a destruir aí a sua dúvida com relação a isso, tá? Então, por que eu falo? Porque o comparativo ele é muito fácil. É maior que o fulano, menor que o fulano, igual ao fulano. Olha só, é uma coisa com outra, grau comparativo. Agora, o superlativo, não. É o melhor de todos, o pior de todos. Tá vendo? Isso é o superlativo relativo. Quando você tem superlativo absoluto, aí muda. Ele é muito rico, ele é riquíssimo, sem compará-lo com ninguém. Olha o superlativo absoluto. Tá vendo como é que é? Então, temos particularidades. É estruturar. É estudar profundamente aquilo ali, tá? E aí, a gente colocou aí, né? A professora Angélica colocou aí para você, como último item, o valor estilístico do adjetivo. Quando se fala em valor estilístico de um adjetivo, se fala valor semântico, tá? Por exemplo, quando eu falo assim, olha, deixa eu puxar um exemplo aqui rapidão. Quando eu falo assim, ó, manhã clara, olha só, manhã clara, né? Ou que fosse clara amanhã, não tem problema. Essa qualidade aqui, ela é uma qualidade objetiva, ela é uma qualidade real pertencente a esse substantivo aqui, porque toda manhã ela é clara mesmo, não existe manhã escura não, entendeu? Pode estar chovendo ou não, que amanhã é claro, o dia é claro, não é assim? Então, o que acontece? Esse adjetivo aqui, de acordo com o valor estilístico dele, ele vai ser considerado um adjetivo, o quê? Objetivo. Olha só, de acordo com a estilística. Ele tem sentido objetivo. Tá vendo? Agora, se eu falo assim, ó, bom espaço ou espaço bom, independente, né? O substantivo aqui é a palavra espaço. Aqui eu tenho a qualidade. Aqui, a palavra bom, ela não é uma característica real do espaço. Ela é uma característica que depende o quê? De uma opinião. Porque o espaço que é bom para mim pode não ser bom para você. Por isso que você precisa estudar isso para a prova, entendeu? Aí, quando o adjetivo ele é denotado, ele é colocado através de expressando uma opinião, ele tem um valor, né? Ele é um adjetivo com valor o quê? Subjetivo. Olha só. Tá vendo como é que funciona? Então, nós temos tudo isso para a gente estudar nessas duas classes gramaticais aí que nós estamos visualizando hoje. Combinado? Então tá, a professora Angélica, deixa um beijo no seu coração, tá? Te convido, você que está aí do outro lado, que ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva. Aperte o sininho das notificações para você ficar ligado, porque a professora Angélica volta em breve com mais dica top de linha para você ficar ligado, ligada aí do outro lado e seguirmos aí com destino a nossa aprovação, beleza? Grande abraço da professora. Fui!